Nós vamos hoje falar um pouco de propriedades coligativas, né? Lembrar aquela parte de pressão osmótica, tá certo? Então vou passar aqui para vocês uma questãozinha e nós vamos lembrando depois a parte de fórmula e também o que significa essa parte de propriedades coligativas. Vocês estudaram, se você tiver um líquido puro, por exemplo, a água a nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius, ela passa o seu ponto de fusão é de 0 graus Celsius, né? Tem todas aquelas propriedades da água, mas na hora que você coloca um soluto não volátil dentro desse líquido, dentro da água, um sal de cozinha, né? O NaCl ou um açúcar, então essas propriedades mudam. A água não passa mais a ferver 100 graus Celsius nas condições ambientes, porque a introdução desse soluto muda essas propriedades da substância, porque eu passo a ter uma mistura agora e esses valores são modificados. E essa modificação é o que a gente chama, é o que a gente denomina de estudo das propriedades coligativas, ok? Então, falou em propriedades coligativas, lembre-se que é um líquido, eu tinha lá um líquido puro e eu adicionei um soluto não volável. A introdução desse soluto não volátil vai modificar as propriedades dessas substâncias, como ponto de fusão, ponto de ebulição, tá certo? Essa mistura passa a ter uma pressão osmótica e é o que nós vamos estudar agora, tá certo? Lembrando também que a pressão osmótica é muito usada no dia a dia, por exemplo, a pressão osmótica do nosso sangue é em torno de 7,8 atm. Então, o que é que acontece? Se não existisse essa pressão osmótica do nosso sangue, dessa substância, certo? Todas essas substâncias que estão formando o nosso sangue, o que é que acontecia? A própria água ia entrar no sangue, nesses glóbulos vermelhos, e porque a água ela vai ocupar aquela solução, ela iria diluir aquela solução naturalmente através da osmose. Então existe a substância, quando você cria uma mistura, ela tem uma pressão chamada de pressão osmótica, exatamente que não permite essa penetração desse líquido. Então toda solução ela possui uma pressão osmótica, tá certo? Se você pegar uma solução, que você pegou um líquido e colocou uma certa sólido lá, um certo soluto, e você colocar uma pressão maior do que a pressão dessa solução, que ela está lá na membrana semipermeável, o que acontece é que o líquido vai sair dessa mistura, tá certo? Através da membrana semipermeável, e cada vez mais essa solução vai ficar mais concentrada. Então, repetindo, se você tem uma solução com uma membrana semipermeável e você adiciona uma pressão maior do que essa pressão osmótica da solução, que a gente vai já aprender a calcular como é que se chega a essa pressão osmótica, termina que essa pressão exterior vai fazer com que o líquido saia dessa solução através da membrana semipermeável, deixando essa solução mais concentrada e o líquido saindo dela, tá certo? É o que ocorre, por exemplo, com a água do mar, né? Lá no Oriente, né? Através da dessalinização, tá certo? O que é que ocorre? Ele pega a água do mar, coloca uma pressão maior do que a pressão dessa água do mar, tá certo? E através da membrana semipermeável, essa pressão exterior, que foi maior do que a pressão osmótica da mistura, né, dessa solução, que a gente vai já aprender como é que calcula, uma pressão exterior maior do que a pressão dessa solução, faz com que o líquido dessa solução saia e dessa forma, lá no Oriente, obtenha água pura. Então, a dessalinização é exatamente o processo de retirar a água, tá certo, da solução lá da mistura, né, da água do mar, e assim você obtém a água pura, tá certo? Uma criança, quando está com infecção, né, então ela sofre desidratação. Por que desidrata? Porque exatamente ela perde a água, porque a água sai, tá? Então é como também na parte de uma carne, você coloca sal na carne e ela fica mais conservada. Por quê? Porque as bactérias que estão ali, devido àquele sal, então ela perde a água dela que passa, tá certo, para o sal, ok? Que vai tentar diluir aquele sal. Se ela perde, ela murcha, ela seca, então essa bactéria vai morrer. Por isso que a carne salgada, ela se conserva sem precisar de você colocar num freezer ou na temperatura menor. Então, essa parte de pressão osmótica, é isso que nós vamos aprender agora. Eu vou dar aqui os dados de uma solução e você vai relembrar, e quem não estudou propriedades coligativas vai ver agora como calcula essa pressão
osmótica, tá certo? Então, toda solução, ela tem uma pressão osmótica. Como eu disse, o nosso sangue, ela tem uma pressão osmótica. É essa pressão que não permite que a água passe para dentro do sangue, que aí ia diluir o sangue, tá? Ela não permite que a água passe. Só permite, por exemplo, o soro, que se você toma no hospital, aquele soro está na mesma pressão do sangue, por isso que é chamado soluções isotônicas, iguais, né? Tem a mesma pressão osmótica. Então, o soro que é introduzido, ele vai na mesma pressão do sangue, tá certo? Então, as células, ela consegue exatamente permitir a entrada de alimentos, a entrada dessa parte também do soro, exatamente pela pressão osmótica. Já a água do nosso corpo não entra para diluir o sangue, aí a gente morreria, não entra porque essa solução ela tem uma pressão e não permite essa entrada da água. E nós vamos ver agora como é que calcula essa pressão. Olha aí na telinha, por favor. Calcula a pressão osmótica a 27 graus Celsius de uma solução aquosa que contém 6 gramas de glicose, aí deu a massa molecular, o peso molecular da glicose, tá aí, tá certo? Em 820 ml de solução. Então, é só lembrar, ó, como é que eu calculo a pressão osmótica? Aquela mesma fórmula, PV igual a número de moles, RT. P, pressão, V, volume, número de mols é a massa sobre o peso molecular, ou sobre, né, M1 sobre o peso molecular, massa molecular, R é uma constante e T é a temperatura. Então, para calcular a pressão osmótica de uma substância, é bem fácil, ó, Jotinha. Professor JC, eu quero P. O volume ele deu 820 ml, só que tem que ser em litro, é só dividir por 1000. Fica 0,82. Igual, a massa, ele deu a massa de glicose, ó, 6. O peso molecular da glicose, 180. R é uma constante, 0,082. E a temperatura, ele deu 27 graus Celsius, tem que ser em Kelvin. Eu somo com 273, então 27 mais 273, a temperatura vai ser 300. Aí fazendo essa continha, essa solução vai ter uma pressão de 1 atm, ok? Então se cair a pressão osmótica na parte de cálculo, lá na subjetiva, você vai calcular aqui fórmula, PV igual a nRT. Então P pressão, V volume, o número de mols é a massa sobre o peso molecular. A massa ele deu 6 gramas, o peso molecular ele deu da glicose 180, mas todo mundo sabe calcular o peso molecular. R 0,082 e T igual a 300 Kelvin, porque você tem que somar 273. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ele diz o seguinte, ó, uma questão teórica, mais para a turma também de humanas, né, que está acompanhando aí nossas aulas, tá certo? Porque as soluções eletrolíticas apresentam efeitos coligativos mais acentuados do que os das soluções não eletrolíticas de igual concentração. Então, vestibulando, lá no vestibular você sempre vai ler a primeira vez e ler a questão de novo. Então, vamos repetir, ó. Por que as soluções eletrolíticas apresentam efeitos coligativos mais acentuados do que os das soluções não eletrolíticas de igual concentração? Então vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Isso, vestibulando. Lembrando que nossas aulas estão aos sábados e aos domingos, das 19 às 21 horas. E na reta final do vestibular, todas as noites com vocês, até o último dia de prova aqui na TV União, os nossos alunos. Vocês aqui comigo, o professor Luiz Carlos e alguns dos melhores professores aqui da cidade de Natal. Vestibulando, mais uma vez, para quem chegou agora, o que significa propriedades coligativas? Eu vou repetir. Se você tem um recipiente com água pura, você tem ali a água. Ela ferve a 100 graus Celsius na pressão ambiente, 0 graus Celsius, congelamento, isso tudo. Se você pegar e colocar dentro da água um soluto não volátil, por exemplo, açúcar ou sal de cozinha ou qualquer outro soluto, o que é que vai acontecer? As propriedades dessas substâncias ficam alteradas. O ponto de ebulição, o ponto de fusão, tá certo? A pressão osmótica, porque ela passa a ser uma solução, ela vai ter agora uma pressão, tá certo? Que na presença de uma membrana semipermeável, essa pressão é importante, como no caso do sangue, né? Que nós aprendemos, nossos glóbulos vermelhos, tá certo? Que eu falei anteriormente. Então, o que é que acontece, vestibulando? Na hora que você adiciona soluto dentro desse líquido, suas propriedades mudam. Aí, estudar de quanto mudou o ponto de ebulição, o ponto de fusão, o valor dessa pressão, tá certo?
e estudar todos esses aspectos é que a gente chama de propriedades coligativas. É o estudo da alteração desse soluto dentro desse líquido, ok? Agora, vejam bem, se você pegar a água e colocar uma certa massa de açúcar, que dá uma certa concentração, tá certo? E você pegar essa mesma água e colocar uma certa quantidade de sal, que dá a mesma concentração da questão anterior, os efeitos coligativos são diferentes. Aí você diz, espera aí, professor Luiz Carlos, eu até entendi o que é propriedade coligativa. É o estudo da mudança das propriedades de um líquido quando eu coloco sal ou açúcar dentro dela. Aí tudo bem, eu coloquei um soluto dentro de um líquido, passou a ser uma solução, eu quero saber o novo ponto de ebulição, o novo ponto de fusão, o valor da pressão osmótica, então isso tudo muda, tudo bem.